show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre fricção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify também. Através desse aplicativo você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. O tema de hoje é o elemento X. Para tratar desse tema, eu trago a ilustre presença de Luciano. E aí? E Sibila. Salve. E agora a Sibila vai nos explicar o que é o elemento X. Eu? Como assim, cara? Assim, na lata, cara. Mas na lata. Tudo começou com uma discussão sobre os Unobtainium, os Handwavium, né, e os outros materiais inexistentes. Handwavium. Materiais da ficção científica. Aí a Sibila descobriu uma lista monstra. Eu achava que tinha uns 4, 5 nomes famosos. Não, tem muito mais do que isso. São os MacGuffins da ficção científica. Eles precisam de uma motivação para alguma coisa, né? Ou algum material fictício, né? É isso. São esses nomes, os nomes típicos, né? Os mais comuns, os que eu mais vejo é Unobtainium. Acho que no filme do James Cameron Avatar eles fizeram Unobtainium. Unobtainium. Acho que é Unobtainium, não é? Unobtainium. Eles mudaram a grafia em Avatar. Geralmente você escreve... Agora eu não lembro como é que você escreve em Avatar. Geralmente é Unobtainium. Unobtainium que estava escrito em Avatar. E eles fizeram no filme Unobtainium com um I só, não é? Uma coisa assim. Mas você tem vários outros. A Sibila tava com uma lista. Inclusive, Jornada das Estrelas tem sua própria página no Wikipedia. De tanto material que tem, né? Incrível. Eu sempre gostei muito dessa parte ficcional, né? De elementos, de metais, de ligas e minerais, cristais, porque, assim, algumas coisas não vão funcionar sem eles. Tipo o de lítio, né? O de lítio foi o primeiro que eu tive contato. Inclusive eu achava que era podia ser ingênuo, criança assistindo Jornada das Estrelas, eu achei que era possível você, tipo assim, que tinha uma fórmula matemática, entendeu? Que tinha a fórmula, matemática não, falei besteira, fórmula, como é que fala, Luciana? Química. A fórmula química, porque de lítio parece que são 2 átomos de lítio, né? É verdade. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, oh meu Deus. Não. As esperanças se esvaindo ainda. Foi a maneira que eles precisavam, agora eu não lembro de cabeça que episódio, putz, eu devia ter olhado isso antes de gravar, mas enfim, foi um MacGuffin que eles precisaram no episódio pra explicar por que a Enterprise estava com defeito, tava engasgando, sabe por quê? O último cristal de lítio que sobrou tinha rachado, e aí eles precisavam de algum jeito de escapar da órbita do planeta que tava decaindo, não sei o quê, então foi inventado isso. Depois eles exploraram um pouco melhor a ideia do dilítio como sendo um cristal natural, né? Encontrado em vários planetas, na Terra não. Claro, nunca tem nada. Que é usado que é para focar o que quer que seja o raio que eles usam no motor de dobra para fazer a fusão de matéria e antimatéria, né? De deutério Cara, deutério é o Deutério é o hidrogênio pesado, né? O hidrogênio com dois prótons, né? Porque tem o hidrogênio com 3 prótons também. Que é o trítio. E aí ficou, inclusive foi usado como Deus Ex Machina em inúmeros episódios da Nova Geração, por exemplo. Tem aquele, o War Games, eles... estão com uma nave lá, porque vai fazer uma lutinha entre a Enterprise e uma nave velha lá que o Riker vai comandar, e eles se salvam porque o Wesley Crusher tava com um experimento em que ele tava usando um pedacinho de cristal, né? Tinha uns pozinhos de lítio, né, na câmera lá, e aí ele conseguiu fazer um saltinho, assim. Então isso é usado bastante, assim, e outro de lítio não pode ser replicado, né? Tem outro MacGuffin aí, ele não pode ser replicado. É verdade. Eles conseguem replicar salmão, mas o de lítio não. O número atômico dele é 87, de acordo, né, com a história. Na verdade, isso é do Frâncio, mas beleza, né? E ele é um mineral... Roubaram, total. Ele é um mineral cristalino ultra resistente, ultra duro, né, ultra forte, que você ocorre naturalmente em alguns planetas, mas ele é bem raro. Ele seria tipo um irídio, né? O irídio também é raro na Terra. Ele é muito, muito raro na crosta, na composição da crosta. Então ele seria tipo um irídio. Então ele é muito, muito raro e por isso que vive essa corrida por cristais de lítio para alimentar as naves. E eles desgastam depois de um tempo, né? Eles tem que trocar, o Scotty, né? Ele inventou uma técnica de
regenerar os cristais quando eles começam a rachar, né? Porque o estresse do motor, não, né? Não. O estresse do motor de dobra começa a rachar os cristais. Bom, nada, são coisas fictícias, né? Não faz sentido. Desgasta com o uso, né? Digamos assim. Ele vai dando uma desgastada, né? E aí você vai tendo que trocar o cristal. É a mesma coisa no motor a gasolina. Você tem que botar gasosa, acabou. A diferença é que o de lítio dura mais tempo, né? Eu falo que tem um elemento de alquimia nesses elementos fictícios também, né? Porque muitos são produzidos por processos muito raros, ou enfim, né? Meio que a pedra filosofal, assim, né? Só uma pessoa sabe como fazer. Ou então eles são encontrados em lugares inacessíveis, mas é meio que um assim, como que eu vou dizer? Usando uma explicação química, né? Que seria, um elemento que se desenvolveu não sei onde, ou não sei como, ou mistura disso com aquilo que ninguém consegue fazer, ou duas coisas que não existem. Meio que uma coisa meio de alquimia, assim, né? De produzir. Aquela mania que a gente tem de produzir coisas, transformar coisas em ouro, né? Não tem muita diferença de algumas fórmulas daquelas poções do Harry Potter, né? Você vê algumas coisas assim, você fala, total. A diferença é que você não põe lá, tipo, cílio de dragão, você coloca, sei lá, vapor de deutério. Então não tem muita diferença, né? E assim, é sempre uma bagunça, assim, quando eles tentam ser um pouco mais verossímeis, né? Realista não. Que é difícil explicar, né, cientificamente uma coisa assim. No arco, acho que chama Rei do Mundo, em que o super-homem tá possuído por uma entidade alienígena, então ele vira o tirano do planeta, assim, acho que é Rei do Mundo que chama, não tenho certeza agora. O Batman, a Liga da Justiça inteira, na verdade, precisa extrair a fórmula da Kryptonita da cabeça do super-homem, né, com telepatia. E aí aparece no quadrinho. E só porque ele é alérgico a Kryptonita, ele conhece a fórmula na cabeça, assim. Não. Não. Sensacional. Ele é o super-homem. Ele fala todas as... Ele tem super memória. Ele saiu de lá quando ele era um bebê. Então, mas por causa do sol amarelo... Quer dizer, dependendo por causa do sol amarelo... Dependendo da fonte, ele foi gestado na nave, né? Então... Mas por causa do sol amarelo, ele é o super-homem. Ele ganhou... A gente conhece os poderes de super força, super velocidade, mas ele é super tudo. Ele aprendeu química kryptoniana na escola. Ele fala todas as línguas. A gente esquece disso. O super-homem também é super inteligente. E tem uma super memória fotográfica. E tem uns peitão bonitos no filme. Sensacional. Então, o desenhista desenhou a fórmula, fez um balão com a fórmula da Kryptonita. Ele fez qualquer coisa, sabe? Ele misturou e colocou umas letras que não existem, sabe? Claro que deve ter um nerd que parou o frame, assim, ficou analisando. Não, isso é no gibi. No gibi. Ixi, mais fácil ainda. Acho que não sei se eu já cheguei a descrever aqui uma vez, o escudo do Capitão América no gibi, ele é acho que foi uns 2 episódios atrás, não foi não? Ou foi no episódio anterior, que eu falei do Urânio, não foi do Duranium, foi do Vibranium. Que chama Vibranium nos quadrinhos porque ele é impermeável a som, a vibrações, né? Então o escudo do Capitão América é uma liga de adamantium com vibranium. Então o adamantium faz com que ele seja inquebrável e o vibranium faz com que ele aguente um soco do Hulk sem ser atirado 200 metros para trás. Caraca, que da hora. Aguenta até o martelo do Thor? Porque ele a parte do vibranium anula completamente qualquer vibração que acerta o escudo. Ele diz assim, o isótopo possui a habilidade de absorver todas as vibrações em volta, bem como a energia cinética que é direcionada para ele. E aí você fica se perguntando, para onde vai essa energia cinética? Então... Uma hora esse escudo vai explodir, né? Não, mas gente, é lógico que é história em quadrinhos. Se o cara tá escrevendo história em quadrinhos é porque não foi na faculdade, não fez faculdade. Senão ele não estaria escrevendo história em quadrinhos. E tem esse lance também, eu falei da química, né, que tem um lance de alquimia, de misturar coisas que não existem, mas tem uma transgressão da física, né, nesses elementos também. Cara. Todos eles têm algum elemento de transgressão física aí, porque, lógico, são coisas que não existem, mas assim, eles têm características e capacidades que você fala, uau! Essa energia cinética que ele absorve não quebraria o braço do Capitão América? Absorve e vai pra onde, né? Exato, vai pra onde essa bosta, né? Dispersa no outro multiverso, assim. Por isso que a gente não achou mais nenhum outro universo, assim. Tá destruído de tanta pancada do escudo do Capitão América. Eu geralmente não penso muito nos unobtainiums usados em ficção científica, sabe? Seja quadrinho, seja filme, seja livro. Pra mim é um tempero a mais no componente do enredo. Eu acho divertidíssima essa ciência fictícia que eles criam. É que às vezes eles dão um tiro no próprio pé, né? Quando eles inventam uma substância que depois alguém se toca, né? Outra pessoa tá escrevendo e se toca de que, mas isso poderia fazer isso. E aí você
começa a querer acrescentar leis da física num negócio que não existe, e aí você começa a encontrar problemas com o seu enredo, né? Você vê isso muito mais em livro, né? Quando o próprio autor, às vezes, se toca de que ele fez uma besteira, né? Aí ele tem que resolver. Como agora, por exemplo, tudo bem que não é um elemento, né? É uma tecnologia, mas em Star Wars, agora eles vão ter que se virar com essa história do Império ter uma tecnologia capaz de rastrear as naves no hiperespaço. Porque a grande maneira de fugir em Star Wars, desde o primeiro filme, era conseguir terminar os cálculos para entrar no hiperespaço. Aí você, consegui fugir, né? Mas agora o Império consegue te rastrear. Fudeu, você vai ter que lidar com essas consequências agora, né? E assim, não é... Eu não exijo, como eu falei, eu não exijo dos roteiristas, dos autores, muita precisão, assim. Nem toda ficção científica precisa ser escrita por PhDs em física, né? Ou em astrofísica, né? Você tem, por exemplo, uma coisa que ninguém pensa muito nisso, mas quando você pensa fica engraçado pra caramba. O nível de coordenação motora, mão-olho dos Jedis, para eles conseguirem bloquear um laser que por definição voa, que atravessa o corredor com a velocidade da luz, e ainda acertar no ângulo certo para desviar de volta no Stormtrooper. Mas eles fazem isso de olho fechado, não tem coordenação de olho. Eles fazem com o cotovelo, né, cara? Porque é incrível. O Luke sente a força, lembra que ele tá treinando assim com o capacete, sem o... Porque a explicação é o seguinte, eles veem um pouquinho no futuro, né? A explicação, os Jedi veem alguns segundos no futuro. Por isso você consegue prever. Cara, saber que vai acontecer um negócio daqui a alguns segundos e ter a capacidade de desviar do negócio é outra coisa. Calcular o ângulo e tudo mais. Tipo assim, o Anakin Skywalker lá no Pod Race, ele ainda é foda. E daí se ele tá vendo que o bicho vai explodir um segundo na frente dele? Ele ainda tem que ser bom o suficiente pra desviar, né, cara? São as explicações que não explicam nada. E tem muito fã chato. Tem muito fã que, assim, ele reclama de que, porque numa nave que tem o formato de um toroide de Stanford, se você disparar um projétil, ele vai ter que fazer uma curvatura não sei das quantas, mas no livro fez uma curvatura em S, isso fisicamente está errado. Mas ele não fala nada do motor FTL, que é mais rápido do que a luz. Ou então gravidade artificial, o pessoal não fala nada, mas não, porque o projétil, porque... Gente, para, isso é ficção, entendeu? Eu acho muito divertido quando o autor ou o fã se dá o trabalho de tentar explicar dentro do universo, mas tem dois tipos de fãs. Tem o fã que quer mostrar que é foda, que não que eu de exemplo, né? E geralmente ele fala de jeito assim. E tem o que tenta encontrar uma explicação em universe. Geralmente você vai no Reddit e aí tem comunidades inteiras de pessoas tentando explicar como funciona a gravidade artificial, etc., de uma maneira que seja coerente. É um exercício intelectual divertidíssimo. Né? Isso é divertido e é válido. E outras coisas, às vezes aquilo é válido dentro do enredo. O Debord estava comentando sobre aquele livro, A Verdadeira História da Ficção Científica, né, do Adam Roberts. É um livro maravilhoso, assim. Eu não concordo com a teoria dele, né, de que a ficção científica começa na Reforma Protestante, mas a pesquisa dele é fantástica. E tem uma hora que ele comenta uma coisa assim, do tipo, essa ciência ela tem que funcionar dentro daquele meio, dentro daquele universo. Então você vai ouvir muito fã de Star Trek dizer, mas a nave, a ave de rapina classe não sei das quantas não fazia isso. Isso é um modelo novo, isso aqui tá errado, porque na série tal não era assim. Isso vale dentro do enredo. Você não pode tirar essa ave de rapina daqui e tentar encaixar em Star Wars, porque são coisas diferentes. Né? O universo é outro, né? Eu não gosto. Do universo é outro. Eu não gosto quando a produção é preguiçosa. Em Jornada nas Estrelas eles fazem muito isso. Eles pegaram o mesmo modelo da ave de rapina, só que eles filmaram... A ave de rapina deveria ser uma nave pequenininha, né? Eles filmaram em alguns episódios ela do tamanho da Enterprise. E aí depois, claro que os fãs e o Michael Kuda nos manuais técnicos de Jornada das Estrelas inventaram que eles só pegaram o mesmo modelo e inflaram. Aí é a nave K-12 em vez de ser a K-10, sabe? Teve que explicar depois por causa de preguiça de quem fez efeitos especiais. Sim. Né? Que assim, tô tentando... Teve um outro exemplo. Não seria legal se essa nave fosse assim 3 vezes maior? Põe aí, vamos ver. Aí tem o efeito brinquedinho, que a nave de rapina ela dispara quando ela abre as asas, né? Quando ela fecha as asas. Quando ela abre as asas é o modo de voo, assim. E depois eles esquecem disso. Eles esquecem completamente, a nave de rapina dispara em qualquer posição. Pararam de mexer. Eu não lembro desse efeito, cara, então... Foi inicialmente inclusive se você for ver o filme onde tem uma nave de rapina com mais frequência, é o
Jornada nas Estrelas 5, que também é raro a proporção da nave de maneira magnífica, assim, quando ela aparece na frente da traineira, que quer pegar mas isso é coisa de nerd, assim, só, tipo assim, aquela coisa. Ninguém se importa com o tamanho da nave comparado com um navio de pesca, mas ela se mexe lá, a nave, como é que fala? As asas pra cima é a posição de tiro, meio que nem a Voyager, assim, que não precisa, pra quê, né? A Voyager tem que mexer a geometria das nacelles para ativar a dobra. Então por que ela não fica assim eterna? Por que a configuração da nave já não é daquele jeito, né? Por que tem que descer quando não tá Faz usando? sentido, né? Agora, eu gosto do oposto também, quando o autor ou o roteirista, ele se dá o trabalho de explicar, por mais que seja física impossível ou química impossível, ele se dá o trabalho de explicar. O Jerry Pournelle, ele tem uma série de livros, eu acho que é Hegemony of Man, eu nunca lembro, é uma coisa assim, é um Empire of Man, uma coisa assim, ele tem uma história da colônia, da exploração espacial humana pela galáxia, assim, que a humanidade se espalhou por um quarto da galáxia, né? E as naves militares, ele acho que foi a única vez que eu vi alguém tentando explicar como é que funciona escudo de energia. Como é que entra luz no escudo de energia, mas não entra laser, né? Porque em Jornada das Estrelas, por exemplo, os escudos bloqueiam até coisas físicas, né? Se vem asteroide, vem pedaço de nave, desvia também. Tem algumas ficções científicas em que você consegue entrar, o grande MacGuffin é você consegue entrar no escudo da nave se você estiver bem devagarinho, né? Porque ela bloqueia apenas coisas altamente cinéticas. Ainda não explica primeiro para onde vai toda a energia, né? Que acertou esse escudo. Alien versus Predador, o último. O Hacking. Que o cara foi cortado no meio pelo... Era Alien vs Predador? Não, era o Predador. Era o Predador. Pelo escudo. Ficou um em cima. E uma coisa interessante. Em cima, outra metade embaixo. No filme, um cara ficou preso em cima e o outro cara ficou preso embaixo. E aí você vê que o escudo, ele não repele, né? Ele é praticamente um sólido. E sem fricção, né? Uhum. Então, tipo... Onde foi criado aquilo, já que tem 1 metro entre o casco da nave e o escudo, né? Mas então, nas histórias do Jerry Pournelle, nas naves militares, elas criam um escudo energético, tipo um oval, assim, né? Um elipse. Elipse não, elipse é 2D. O 3D seria um oval, né? Um oval em volta das naves. Aí a nave põe pra fora, tipo assim, o que ela precisa, ela põe pra fora do escudo, porque bloqueia tudo, que entra e sai. Então, pra se comunicar, tá com o escudo ativado, porque eles usam o poço gravitacional de certas estrelas para conseguir viajar, entre aspas, mais rápido que a luz, né? Então, as naves, frequentemente, elas aparecem muito perto da estrela, sabe? Às vezes, o ponto de entrada está praticamente na heliosfera. Então, elas têm que entrar já com o escudo ativado. E aí, o Sol vai metendo energia nesse escudo. Aí, vai mudando de cor. O escudo vai ficando opaco. E, de tempos em tempos, a nave precisa aventar essa energia acumulada, sabe? Ela usa para recarregar os motores, mas às vezes é demais, né? Por exemplo, tá navegando perto do Sol. Então, ela tem que pôr um negocinho pra fora e soltar energia. Ela quer, por exemplo, a nave tem que se comunicar, mas o escudo tá ativado, então ela tem que esticar uma antena até a antena sair do escudo para eles comunicarem. As armas também é a mesma coisa. Isso é o quê? Isso é Jerry Pournelle, um escritor de ficção científica norte-americano. Ele tenta fazer uma coisa racional, vamos dizer assim, né? As naves, para disparar, elas têm que pôr os canhões para fora do escudo, ou então abrir, por exemplo, a navezinha para entrar, ela tem que abrir um pedaço do escudo. Aí ele explica como é que funciona a geometria do escudo, como é que produz esse escudo oval. É muito legal, assim. Tanto é que uma das técnicas de destruir uma nave inimiga é várias outras naves dispararem sem parar, não dá tempo da nave se recuperar, evadir, como é que é soltar essa energia. E aí você destrói a nave porque os escudos acumulam energia demais e a nave cozinha. Então eu gosto quando eles têm essas explicações, assim. Agora, uma das coisas que ninguém nem se preocupa em explicar, que a Sibila lembrou, são os motores de FTL, né? FTL, né, Sibila? Faster than light, como, né? Em algumas ficções científicas, chega até a ser a tecnologia que você tá indo atrás, né? Eu acho engraçado que você pode pegar um pedaço da nave e colocar na outra, meio que nem tem Deep Space Nine isso, aqueles na roupa nova, como é que é? O Emperor's New Cloak, um episódio em que o Quark e o não lembro quem mais, um outro Ferengue, que eles vão pro Universo Espelho e roubam a camuflagem da nave do Imperador Worf. É uma caixa, é um negócio grande, assim, tamanho de uma mesa. Não faz parte da engenharia da nave, é uma peça, uma MacGuffin que você instala na nave. Como é que funciona? Você deixa num quarto, assim. Eu sempre achei que dependesse inerentemente da engenharia feita, tipo assim, a nave é construída de modo que ela consegue camuflar, entendeu? Gravidade artificial também é outra coisa que dificilmente alguém explica. Tirando o Babylon 5, em que você tinha os componentes giratórios,
né? Não tem explicação. Eu me lembro que uma vez em Voyager, a Voyager tomou uma surra, tomou um cacete, a nave tava podre. E tem uma menção que a Janeway fala assim, o disco gravitacional desse deck tá desalinhado. E só também, se não houve mais nada, né? Ninguém fala mais nada. Então, a nave tomou uma surra, tá com falha de energia, mas a gravidade tá, ó, show. Beleza. Tá beleza. A primeira vez que gravidade artificial foi citada em Jornada das Estrelas foi em Jornada das Estrelas 6. Ninguém nunca tinha se preocupado com isso em Jornada das Estrelas antes. Tipo assim, assume-se, gente, olha, nós não temos orçamento pra fazer esse povo ficar voando que nem astronauta. Então, vai ser todo mundo grudado no chão. É igual teletransporte, né? Vamos participar aqui da piada, beleza. Aí em Jornada das Estrelas 6, eles criam uma cena o Nicholas Meyer cria uma cena de microgravidade, né? Então aí eles falam assim, a nave foi atingida, o último tiro danificou a gravidade artificial. Explicou? Não. Porra nenhuma, mas é a só primeira mencionou. vez que é citado. É a primeira vez que é mencionado. Agora, uma explicação muito boa, que também depende muito da sua suspension of disbelief, né? Da sua suspensão da descrença, agora eu tô tentando lembrar que livro que é. Deixa eu ver se... o iPad não tá aqui. É um dos livros da série Titan, em que o autor, acho que era o Michael J. Friedman, ele explica, cara, eu achei muito divertido. Ele explica usando as mesmas coisas impossíveis dentro do universo de Jornada, mas pelo menos ele se deu o trabalho de pensar nisso. Todos os decks, eles têm placas, ou no caso que a Jenny falou, um disco, né? Tem uma cobertura no chão, tem placas no chão que geram, porque em Jornada das Estrelas, isso já tinha aparecido várias vezes, eles, naquele futuro e naquele universo, gravidade é explicada através de uma partícula também, gravitons. Sim, né? É verdade. A gravidade também é uma partícula. E eles conseguem criar gravitons artificialmente, e o mais importante, eles conseguem criar partículas virtuais, que nem partículas virtuais que a física quântica vê no espaço interestelar, né? Que elas surgem instantaneamente e evaporam naturalmente. Então, essas placas em todos os decks, elas produzem gravitons virtuais. Por que eles têm que ser virtuais? Eles geram a gravidade ali naquele deck, só que se eles existissem de forma perene, cada deck que você tá vai acumulando a gravidade, né? Seria impossível você andar em certos decks, porque a nave toda tá te comprimindo com aquela gravidade de todos os decks. Então, eles primeiro são direcionados para cima, e eles são virtuais, então antes de chegar no andar de cima, eles já desapareceram espontaneamente. Então não acumula gravidade, porque sabe? sim, né? Puta de uma explicação. Porque assim, você tem que meio que entrar no clima, senão, né? Em alguns momentos, perfeito, você tem que entrar no alguns clima. momentos você tem que dinamitar a descrença, você não tem nem que suspender, você tem que dar uma explodida na descrença. Porque tem horas em que, assim, a gente como fã e como escritora de ficção científica, você aguenta certas viagens na maionese. Mas não dá para você aguentar, por exemplo, quando 2012 explica que neutrinos agora tem carga, e aí eles desestabilizam o núcleo terrestre e causa aquela merda toda, ou então, em um dia depois de amanhã, em que você tem uma mudança climática que levaria milhões de anos acontecendo em 48 horas. Então, você tem que tomar cuidado com a forma como você coloca o MacGuffin, porque senão você vai ficar, assim, você vai ter um filme risível, como é 2012. 2012 é uma comédia, gente, é uma patifaria do começo ao fim. Eu choro de rir com aquele filme. Eles não conseguiram manter o drama, é muito ridículo, né? As placas tectônicas, como eles se movimentaram de uma hora para outra, em 24 horas, né, o planeta inteiro foi reconfigurado. Cara, não. Aquele que eles pegam uma navinha e vão no meio, no centro da... Núcleo, o centro da Terra. Que eles têm que virar do outro lado, assim, soltar umas bombas atômicas no meio para fazer o núcleo girar novamente, é melhor que 2012, cara. A África e a América do Sul se separam por ano cerca de 5 centímetros. Por ano. Como é que você muda quilômetros em 24 horas? Você não muda, gente. Então, pera, sabe? Menos, entendeu? Menos, porque não dá. Tem coisa que não dá Não pra dá, aguentar, então às vezes você tem que dar uma dinamitada na descrença. Quando você tem um enredo que consegue criar uma ciência fictícia bem sólida, Star Trek, Babylon 5, Stargate, a ciência de Stargate é ótima. Aí você viaja. E o Stargate pra mim tem o elemento X com o nome mais gostoso de falar de todos, que é o Náquada. Não é gostoso falar Náquada? Bonitinho, né? Náquada. E assim, ele tem um ar alienígena, né? Você sabe que ele não é da Terra. Então, o Náquada não ocorre naturalmente no sistema solar, né? Mas ele tem em outros planetas. E é aí que os Goa'uld criaram colônias de mineração para extrair Náquada. Porque a tecnologia Goa'uld depende do Náquada. Então, assim, o Náquada já era usado pelos antigos que construíram os Stargates. Foram eles que criaram as redes de Stargate. E os Goa'uld se apossaram da tecnologia com o vácuo de poder que os antigos deixaram quando eles, né, se foram.
E os Goa'uld, eles têm inclusive náquada na corrente sanguínea, que eles usam isso de uma forma para controlar a tecnologia. E é aí que eles posam como deuses, né, bota aspas aqui, e escravizam a população. Então eles fazem coisas que parecem impossíveis, a gente volta pro Clark, né, toda a tecnologia, bababá, indiscutivelmente, né, como é que é? Diferente de magia. Ai, não lembro. Clark, desculpa. Qualquer ciência suficientemente avançada é indistinguível de magia. E os Goa'uld se aproveitam disso. E o náquada, então, ele é um mineral que é quartzítico, super condutor, é por isso que ele aguenta criar um buraco de minhoca, né? Então ele tem que ser ultra resistente, ele é ultra resistente mesmo, porque ele tomou um meteorito na fuça num episódio lá da quinta temporada, e o Coronel O'Neill ficou mais de 100 dias preso num planeta até eles conseguirem abrir o portal de novo. Então ele é firme, ele é muito rígido mesmo. E aí os Goa'uld se apossam disso, usam esse mineral nas tecnologias deles, nas naves, etc. Inclusive para fazer bomba. O náquada, ele na versão instável do isótopo dele, que é o naquádria, ele é absolutamente instável. Você cria bomba assim, não tapa. Inclusive, alguns cientistas Goa'uld criaram pessoas para servir de cavalo de Troia, sabe? Colocaram bombas de náquada dentro do corpo dessas pessoas. Quando ele se torna instável, a pessoa explode. Então, eles eram bem cruéis, assim. Alguns eventos em que o metal supercondutor era intensamente carregado, poderia destruir a Terra, como a explosão do Stargate. Então ele é muito assim, muito energético, supercondutor. É uma tecnologia que faz sentido dentro do universo, né? Mas que se você tentar trazer para a vida real, você vai falar, puta MacGuffin, né? Não tem... Mas eu acho que é importante essa separação que você fez, né, da tecnologia que faz sentido naquele universo. Que eu acho que isso que é o mais importante que a gente falou aqui, de acreditar que aquilo, tipo assim, tem coisa que você olha, você fala, eu vou dar uma chance pro filme, mas não dá pra aguentar. E tem coisa que faz sentido. Faz sentido naquele universo, né? Faz sentido e você, a partir do momento, por exemplo, série, né? Que nem vocês estavam falando de Jornada nas Estrelas, depois do terceiro episódio, você nem tá ouvindo mais aquilo como uma coisa fictícia, nem nada, entendeu? Ela tá fazendo sentido ali dentro daquele universo. O que às vezes eu fico com preguiça, eles forçam o anel da amizade quando um elemento é assim, não, como é que é o casco da nave não eles pegam um elemento, sei lá, lítio. Então o cristal é de dilítio. Agora nesse filme o negócio que destrói estrelas é trilítio, né? Eles vão, sei lá, fazendo um upgrade. Vão subindo o nível. Parece que tá dando upgrade no isso. Vão subindo o nível atômico, né? Eles vão subindo o nível. Mas essa questão de fazer sentido entre o universo é o que gera as discussões de fãs, né? Não porque a matéria é vermelha, não porque o trilítio, não porque o dilítio. Eu acho super saudável você fazer essa discussão dentro daquele universo, mas se você tentar levar isso pra fora, obviamente que não vai fazer sentido. Se alguém que nunca assistiu essas séries ou não conhece direito ficção científica ouvir isso aqui, vai achar que a gente é tudo doido. É problemático quando, por exemplo, se for uma série de TV, quando a série de TV não tem uma bíblia, ou não tem alguém coordenando, né? Em Jornada nas Estrelas eles até tinham, mas a partir da terceira temporada, com a morte do Roddenberry, meio que cada um fazia o que quisesse, o que queria, né? Então tinha, nesse episódio, a nave é feita de duranium, na outra não, é uma liga de tritanium, né? E os MacGuffins mudam, assim, sabe? Tem temporada em que esse metal que é tóxico, ele é líquido. Na outra temporada ele aparece como sólido, sabe? Então falta uma coordenação central, às vezes, que meio que estraga a suspensão da descrença. Babylon 5 não sofria disso, né? Porque o Straczynski governava Babylon 5 com mão de ferro, mão né? de ferro. Era, totalmente. O cara era o Stalin da produção, assim. Era bem rígido mesmo. Até porque era a visão dele, né, cara? Ele queria transformar aquilo fazer a visão dele. Até que tinha começo, meio e fim, né? Quantas séries de TV tem começo, meio e fim? E ele fez um enredo bem fechado, né? Então, o que acontece lá na primeira temporada, você vai reviver lá no final. Então, ele não podia se dar muitas liberdades, assim, né? A gente não tem exatamente muitas explicações sobre tecnologias em si. Por exemplo, as sombras, ela tem uma tecnologia puramente biológica, assim como os Vorlons. Mas ela não é bem explicada. Ela é tão complicada que o Dr. Franklin, ele fala, eu não tenho como trabalhar, não tenho como ajudar essas pessoas que estão com
implantes cerebrais, porque ele não tinha tecnologia de tão avançado que era. Naves orgânicas, isso eu adorava. Tinham naves orgânicas e a pessoa fazia parte da nave. A nave também sentia aquela pessoa. Isso era muito legal. O contraponto mecânico, totalmente mecanizado humano, e aquela parte biológica, né? Que depois a gente tem em Voyager com aquelas bolsas de gel, que eu adoro aquelas bolsas de gel, acho barato. Então, você vê um contraponto bem grande em Babylon 5 disso. O avançado, bem super avançado, e o nosso mecânico, bem basicão mesmo, que a estação tem que girar, né? Aliás, eu nunca vi ninguém com enjoo em Babylon 5, né? Porque não devia ser fácil você viver naquela... Aquela bosta gira, né, gente? Não, e outra coisa, eu sempre me perguntei quando eu assistia, como é que você faz quando você sai daquele transporte? Você tem que esperar aparecer a janela e dar um pulo rápido assim? Né? Porque... Qual? O metrozinho que tem em Babylon 5? Exatamente. Ele tem um aviso ali, né? Zona de baixa gravidade. Tem uma cena em que o Sheridan vai pegar o trenzinho para ir para um tipo de reunião entre os embaixadores, né? Que até o Comando Terra mandou ele se desculpar com o embaixador Centauri por ele ter destruído uma nave Centauri, sendo que uma estação ia ser destruída. Então, o Sheridan tá putaço, né? Ele falou, desculpa por eu cumprir com a minha obrigação, uma coisa assim. E aí ele pega esse trenzinho e tem um aviso, zona de baixa gravidade, você vê o pessoal se segurando, porque ele provavelmente segue o eixo da estação. E no eixo não vai ter gravidade se você não tá no disco, né? Que você não tá no cilindro. Pois é, mas aí isso quer dizer que o metrozinho também gira devagar para você conseguir alinhar com a porta, ou não? Você tem que esperar a porta aparecer e você pula de uma vez. Sei lá, cara, eu acho que ele deve ter alguma gravidade, porque você vê que o pessoal não tá flutuando, mas o pessoal segura. Então ele deve sofrer alguma influência gravitacional do cilindro, porque a Babylon 5 é um cilindro de O'Neill, né? Que é aquele tipo de construção. Que você fica na superfície do cilindro e vai girando, e aquilo gera gravidade. Eu imagino que ele tem ele sofre uma influência magnética do giro, mas ele é um transporte fixo, então ele acaba tendo uma perda, né, de gravidade. Ele deve ser o quê? Meia gravidade do que seria o normal. E aí, quando ele encosta na estação, você, quando sai do veículo e pisa no solo, aí você já iguala a força. Isso deve dar uma náusea desgraçada, né, gente? Porque tem o mal do astronauta, né? Que pessoas passam mal mesmo, gorfam, vomitam. Até em Apolo 13, um dos astronautas vomita, né? Assim que eles chegam em órbita. Então, isso deve dar um mal-estar danado. Eu ficava pensando e falei, gente, de novo, é aquela coisa, funciona nesse universo. A gente não saberia se construir uma estação do tipo Babylon 5, se essa gravidade funcionaria. Aliás, pensa quanto que não custaria uma estação do tamanho de Babylon 5. Custa o preço um bagulho desse. Nossa, Não, e eles fizeram 5, né? Porque eu lembro das histórias trágicas. Teve a Babylon 2, acho que ela desapareceu depois de 2 meses, uma coisa assim, né? A Babylon 4, né? Que ela desapareceu. E, na verdade, ela foi levada no tempo, ó, o spoiler, ela foi levada no tempo pelos Minbari e pelos humanos. Ela entrou numa fenda temporal. E aí, quando ela reaparece, vai a tripulação ainda com o Sinclair ainda estava no enredo, e eles esvaziam, retiram todo mundo. Depois, ela reaparece novamente na segunda ou terceira temporada, vai o Sheridan, a Delenn, vai todo mundo lá, e o Sinclair já é embaixador dos Minbari, e aí o Sinclair fica na estação e fala, eu tenho que levar essa estação para o passado. E é essa estação, a Babylon 4, que lá no passado ajudou os Minbari a vencer a guerra contra as sombras. E aí é quando surge a lenda do Valen, que é o grande líder da população Minbari, o grande salvador dos Minbari, que na verdade é o Sinclair. O Sinclair passa por uma mutação, ele se transforma no Minbari e ele se torna Valen, que é o grande, né? Em Valen's name, né? Em nome de Valen, que a Delenn fala o tempo inteiro. Então, a primeira. Teve uma que foi destruída. Não, as outras todas acho que foram destruídas. A Babylon 4 desapareceu. A Babylon 5 foi a única que meio, tipo, teve algum sucesso. Deu certo. Algum, né? Ela viveu 20 e... No cânone da série, 25 anos. Porque você tem os 5 anos da série, e aí quando o Sheridan morre, porque ele só tinha 20 anos de vida, né? Ele visita a estação uma última vez, porque a Aliança Estelar devolveu Babylon 5, que era um território independente, né? Nomeado pelo Sheridan, devolve para a Aliança Terra. Então ela ainda viveu mais 20 anos, e aí ela é descomissionada e é destruída. Então você vê que o arco que o Straczynski criou é bem fechadinho, assim. Você tem começo, meio e fim. E
E é um dos enredos mais sólidos, eu acredito. Não tanto pela questão tecnológica, porque você não tem tanta explicação, você não tem as longas explicações, os longos technobabbles, né, que a gente tem em Star Trek, aquelas conversas de não, porque se você mudar o delta V do asteroide, você não tem isso. Mas você também tem uma tecnologia que é muito mais próxima, não sei. Você me lembrou de uma coisa importante, digo. Gostei, não, eu gostei mais... Porque como que eu vou chamar, né? Assim, o componente giratório é interessante, tem naves humanas que não têm gravidade. Você vê os humanos amarrados à cadeira, porque senão eles vão sair flutuando, que são os cruzadores de menor tamanho da frota humana. Pode reparar, eles são todos presos na cadeira, senão eles vão flutuar. Então essas naves não têm gravidade ainda. 2300 e tralalá e não tem gravidade artificial, tá vendo? Você me lembrou de uma coisa importante. Não tem muito Technobabble em Babylon 5. Até, tipo assim, tem um episódio aqui ou ali que eles usam uma guff assim, mas a série é muito mais sobre drama político, né? E intriga política, não tem muito. Jornada das Estrelas tem uns, novamente, vou criticar a preguiça. Eles têm uns negócios assim, tipo, cara, a gente precisa fazer com que o teleporte, isso é a coisa mais comum que tem. A gente precisa fazer com que o teleporte não funcione nesse planeta pro Capitão Archer ou o Capitão Picard não poderem ser simplesmente teleportados. Ah, beleza, então essas colinas estão cheias de depósitos de naurita. Fechou o problema, né? Acabou, tá certo. Eles fazem muito isso. Não estamos conseguindo, o transporte não está funcionando, não conseguimos travar no comandante data. Por quê? Deve ter uma interferência de, sei lá... É radiação hiperônica nas nuvens altas da atmosfera, coisas assim. Tipo... Mas é uma Guffin que precisa parar de existir, né? Tipo, o elemento X, ou enfim, ele é poderoso demais. Você tem que suspender o elemento. História, ou trocar de elemento. Tem que suspender o elemento, exatamente. Não, o problema é o contrário, é que a tecnologia que já se apresentou como sendo amplamente disponível é muito foda. E eu não consigo contar essa minha história aqui, porque senão eu resolveria isso em 5 segundos com a tecnologia que tem na Enterprise. Então, você tem que suspender o elemento, né? Tipo assim, olha, esse cristal aqui não funciona, porque tem uma interferência, não sei das quantas. O Battlestar Galactica também não tinha esses longos debates de Technobabble. Era bem mais político também, político, social, religioso. Eu acho que a única vez que teve uma Guffin foi quando a gente ficou sabendo como é que eles produziam comida, que eles precisavam de matéria orgânica básica. Então as algas, né? Eles acharam no planeta, não é? Isso, eles escolheram algas para cultivar e fazer comida. Acho que foi a única vez que teve... Eles tiveram que dar alguma explicação, tipo assim, como é que esse povo tá comendo? E né? assim, eles comentam brevemente lá naquele episódio piloto que é bem longo, que eles comentam que a Boomer, ela encontrou uma refinaria de Tilium. E é o Tilium que abastece os motores de FTL do Battlestar Galactica de todas as naves em volta. E só também. Como que funciona? Foda-se. Ninguém sabe. Porque era Galáctica. Olha aí, meu, que isso? Era a Galáctica que abastecia as outras naves do Não, comboio, tinha uma né? refinaria de Tilium. Uma nave refinaria. Tinha a nave... Então a nave coletava Tilium, lembrava. refinava e distribuía entre as naves. E o Battlestar Galactica, por ser a maior, né, era o que mais consumia. Então acho que teve até um golpe... Não, minto. A presidente Roslin tentou conseguir apoio entre a população para que eles pudessem ir a Kobol descobrir a tumba de Atena. E aí metade da frota fica do lado dela, a outra metade fica do lado do Adama. Quase rola, né, um golpe militar ali. E a única refinaria de Tilium fica do lado da presidente, se eu não me engano. E aí eles ficam em pânico, né? Porque se eles ficarem sem combustível, e aí, como é que faz? Né? Eles não se mexem. E pela tecnologia do Battlestar, o Tilium devia ser altamente energético, tipo um de lítio da vida, né? Porque ela é capaz de saltar FTL, ela salta, né? Você faz as coordenadas, quem explica isso é o Tai, Major Tai, Coronel Tai, que é o segundo em comando do Adama. Ele explica para a mulher como que eles fazem para manter a posição, né? Então eles usam a cartografia estelar, fazem as medições entre um ponto fixo, que é tipo um quasar, alguma coisa assim, e aí eles revisam a posição estelar onde eles estão e eles saltam a partir dali. Então essa foi uma explicação muito boa. Outra coisa, as naves, especialmente o Galáctica, não tem janela, né, cara? Não tem. Você pode olhar que ela não tem, ela é um bagulho fechado. Eles fazem uma piadinha barata
às custas de Jornada nas Estrelas, que é uma hora que alguém tira sarro, assim, porque o ponto mais seguro dentro da galáctica é bem no centro dela, que é onde está o centro de comando, né? E uma hora, o Adama e o Tai estão conversando, e alguém falou assim, já imaginou colocar, se a gente tivesse umas janelas aqui, tipo, que ridículo, né? Seria um ponto de fraqueza. O lance é que em Jornada nas Estrelas, claro, tem que ser muito fã e muito nerd pra você saber disso. Aquilo não é vidro pra começo de conversa. Aquilo não é vidro temperado, né, amigo? Peraí, né? Não. É alumínio transparente. Primeiro que é alumínio transparente. Segundo que tem uma tecnologia em Jornada das Estrelas que é um campo de energia que permeia, quando a nave está ativada, obviamente, que permeia toda a estrutura, toda a superestrutura da nave, que é um campo de integridade física, eu acho. Integridade estrutural. É um campo de integridade estrutural. A nave inteira, imagina que ela está toda energizada com um campo de força que está ali prontinho para, além de reforçar, né, além de reforçar a estrutura da nave, está prontinho para funcionar quando precisar, né, se rasgar a nave, alguma coisa assim. Tanto é que no livro que eu tô lendo agora, que é o Resistance, a Enterprise E toma uma sova e faz um rasgo como é que fala? No teto da ponte de comando. Tem basicamente um rasgo, assim. E eles continuam operando normalmente, até porque estão longe de uma base, só tem um campo de força, né? Mantendo tudo certinho ali. E o Worf, inclusive, comenta como ele acha estranho, que ele olha pra cima e ele vê as estrelas, né? Na cabeça dele, assim, naquele rasgo. A nave continua operando. Ela está com a estrutura da nave comprometida, mas ela ainda opera normalmente. E ninguém foi sugado, assim, eles fazem esse drama em filme de ficção científica. No Galáctica tem uma cena porque a nave é muito velha, né, o Galáctica. E de tanto saltar, ele começa a ter falhas, começa a ter problemas de resistência, você vê rachaduras e tal. E aí os Cylons, que estão do lado dos humanos, resolvem ajudar usando tecnologia Cylon. E aí uma dessas falhas, uma dessas fraturas se rompe. E aí eles têm que correr para fechar a comporta. Eles não têm campo de força, né, não tem nada. Então a nave parruda, assim, né? Ela não tem. O único ponto de entrada são os decks na lateral para os caças, para os Vipers, né? Fora isso, você não tem uma janela em Galáctica, tanto que ela aguenta explosão termonuclear. É uma puta de uma nave. E eu me lembro que a Almirante Kane, ela comenta que quando Pegasus sofreu ataque Cylon na frota, como que é, o estaleiro de Escorpião, onde ela estava atracada, de cara ela perdeu 800 tripulantes. Então era uma tripulação imensa, devia ter 3.000, 2.000 pessoas. Então você vê que o Galáctica é uma nave gigantesca, uma nave grande. Eu acho o Galáctica uma nave muito mais adaptada para o espaço do que a Enterprise, porque você vê aquele pescoço da nave, aquele é muito frágil, cara. Aquilo, se você der uns 3 tiros ali, pronto, fudeu, entendeu? Você separa a nave toda. Tem o pescocinho das aves aquele de Rapina pescocinho Klingon é terrível. É uma explicação boa que se dá do Enigma do Horizonte, que é a Event Horizon, aquela nave. Então você tem aqui na frente a cabine, né? Você tem a ponte, você tem os dormitórios, você tem os laboratórios da enfermaria, você tem um puta de um corredorzão grande, e lá no final você tem um motor. Por quê? Porque aquilo é um buraco negro. Se der merda, você dinamita o corredor. Ok. É por isso que a Sibila gosta tanto da Voyager, porque a Voyager não tem E eu gosto muito as novas Enterprises, que aparecem já em Primeiro Contato. Enterprise E? Que não tem o pescoço. Porque eu acho muito frágil, gente. Se ela perder escudo e o campo de força, você só atira naquela merda, fudeu. Só que pescocinho. Entendeu? Você acaba com a porra da nave. Esse campo de força tem também, sabe aonde? Na Stargate Universe, a nave Destiny. A nave é velha pra caramba, ela foi lançada há milhões de anos. Então ela tem muitas falhas. Conforme o pessoal vai andando, em alguns lugares tem até perda de atmosfera. Tanto que o senador, eles foram sem querer enviados para a nave, né? Não foi nem porque eles queriam, eles iam para a Terra. Mas o Rush, que era especialista no Stargate, ele, egoísta pra caralho, ele abriu o portal para outro lugar. E foi todo mundo para essa nave, agora tá todo mundo encalhado, ninguém pode voltar. O senador, para salvar a nave, fecha uma comporta que não tinha um controle, fecha por dentro e ele morre. E ele fica lá. Acho que ele se ressecou lá dentro, assim. Mas você vê pontos de falha e você tem um campo de força bloqueando. Às vezes o campo tá com falha, mas você vê vários buracos. A nave tá assim, um queijo suíço. Aí tem um determinado momento em que eles acham que eles vão morrer, porque a nave tá ficando sem energia, a nave, né, tá capengando mesmo. A inteligência artificial da nave leva a nave para a próxima estrela. E aí o pessoal fala, bom, agora ferrou, né, porque vamos morrer tudo, a gente tá indo direto pra estrela.
O que a nave faz? Ela tem injetores na base, na parte de baixo do casco, que ela libera os injetores e ela surfa na fotosfera do Sol. Ela absorve aquela energia solar. E aí a nave acende as luzinhas, tudo, o chuveiro funciona. Então, faz sentido você pensar que uma nave com milhões de anos e vazia, porque eles lançavam a nave com o Stargate dentro. E depois com um código específico, porque o Stargate pode girar até 9 códigos, né? Até um código de 9 dígitos. Então, quando você vai para um planeta, são 7 dígitos, se você vai para uma galáxia, são 8 dígitos, e o nono. O nono era um mistério que era só para pontos muito específicos que os antigos tinham segredos militares, segredos assim. A nave Destiny era um desses. Então eles lançavam a nave para daqui milhões de anos eles entrarem pelo Stargate, girando os 9 dígitos no disco, né? E então a tecnologia era muito arcaica. Eles assim, penam mesmo. E outra, tem muita tecnologia assim, eles têm que minerar um determinado tipo de calcário para conseguir um determinado sal para purificar a água. Tem muito Technobabble nesse sentido em Stargate Universe. Bom, tem muito Technobabble em Stargate inteira, especialmente SG-1, tem muito. Pra falar nisso eu tô surpreso, a gente não comentou o Zero Point Module, ZPM, é isso mesmo, né? Zero Point Module, ele já explicou, é tipo um mini reator, é um elemento? Se eu não me engano, o Zero Point Module, ele remove energia do subespaço. Então é um equipamento, não é um elemento, né? Não é um elemento, ele é tipo um cristal e dentro ele deve ter algum tipo de não sei, talvez um mini Stargate em que ele puxa a energia do subespaço. O problema é que toda vez que os humanos tentam fazer isso, de remover a energia do subespaço, eles mexem com uma realidade paralela. Eles quase destroem uma várias vezes, assim. Então essa é uma tecnologia que eles ainda não conseguiram aperfeiçoar. Os antigos não deixaram nenhum manual de instrução, assim. Porque um ZPM, para eles, é fantástico, né? Atlantis é energizada por 3. Eles têm meio. E os geradores de Náquada, que a Sam, a Coronel Carter, inventou. Então, se eles ficarem sem ZPM, como eles ficam na primeira temporada, e eles não podem discar para a Via Láctea, né? E aí eles ficam isolados ali, até conseguirem uma fonte de energia, o que é bem difícil, porque onde eles vão, tá tudo, como se fala? Depletado. Eu aprendi essa palavra com o Marcelo, agora eu só uso. E eu aprendi com a Luciana. Depletado, gente. Essa Olha que palavra maravilha. existe em português. Depletado. Mas aí eles se deram bem, eles tinham ajuda do Aquaman. É verdade, o Ronan. Que, aliás, estava muito mais bonito de Ronan do que de Aquaman, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que ele é muito mais bonito de barba feita no Conan ou Bárbaro. Sério? Barba feita é bundinha depilada. Jesus amado. Tá aí uma imagem que eu não precisava. Verdade, aparece a bundinha dele. Alguns elementos X que a gente não falou. A protomatéria do Gênesis. Lembra? Aquele protótipo de Gênesis? Gente, a ira de Khan. O torpedo. Protomatéria que faz terraformação, lembra? Que eles faz o efeito Gênesis, né? Nossa, demorei para lembrar do que estava fazendo. Então você acelera a maturação, né, da matéria orgânica, inclusive você regenera o Spock. Mas também ela é instável, porque o planeta Gênesis, né, tipo, nasceu, cresceu, passou por um apocalipse e morreu, que era muito instável. Nossa, agora, essa história de evolução e prever evolução e forçar a evolução aí eu vou colocar aqui na lista de assuntos, porque é tão divertido e ao mesmo tempo tão problemático em ficção científica, cara. Tipo Titan, né, que tem no Netflix. Ou então aquelas conceito de que nós humanos vamos evoluir e virar os Greys. Isso. Tá aí um bom tema, hein? Em Voyager, que o Paris e a Janeway, eles evoluem para lagartos. Eles involuem, porque eles voltam para os ancestrais. Os primeiros, entre aspas, peixes que deixaram a água eram aquele formato, a cabeça chata, era aquilo ali. Então eles meio que involuem, né? E tem crias, né? Eles tiveram crias, inclusive. Talvez, de repente, para encerrar, a gente pode falar de alguns elementos que ficaram por fora, assim, de alguns elementos que a gente talvez não tenha falado ou que tenha ficado de fora, que vale a pena citar, né? Que eu tava falando do elemento que é a base da energia toda de Atlantis, né? O Ori, deixa eu ver o nome dele aqui. Como é que Atlantis tá falando? Então, isso que eu ia falar, porque Atlantis entra em... Atlantis não seria em inglês? Em português não seria Atlântida? Atlântida. Entra em vários
elementos, né? Tem hora que aparece como ficção científica, tem hora que é uma coisa meio fantasiosa. Você tá falando assim. da cidade mítica, é isso? Isso, da mitologia de Atlantis mesmo. Que tem lá inclusive aparece até no desenho da Disney, né? Aquele metal que possibilita que eles fazerem aquelas naves que voam, enfim. Ah, tá. Que é o Orichalcum. Ah, não é... Pois é, tem, não é Soylent tem um Green? nome. Não é o quê? Soylent Green. Ai, Jesus. A gente só não comentou do Elemento X, né, gente? O Elemento X, é verdade. Que criou as meninas superpoderosas. Tem a Carbonita também, né? Em Star Wars. Ah, é verdade. Que é não deveria ser usado para congelar pessoas, mas eles congelam pessoas. Né, tipo, né? Agora, a Carbonita é o quê? É um mineral, não? Ou é uma tecnologia? Eu não lembro. É um mineral mesmo. É um mineral. Acho que eu não sei se já disseram em algum livro ou em algum manual visual para que serve carbonita, mas eles mineram carbonita para fazer alguma coisa. Para congelar as pessoas. E como é que chama? Como é que chama? É punição. Caramba, o MacGuffin um dos primeiros episódios de Jornada das Estrelas. Corbonite, a manobra Corbonite. Então, talvez seja a carbonita que minerada na galáxia de Star Wars é exportada para a galáxia de Jornada nas Estrelas. É Corbomita, não é? É um MacGuffin, como é que fala? É um elemento Corbomite. Corbomite, a manobra Corbomite, o nome do episódio. É um material, né? Um elemento fictício, que é fictício até dentro do universo de Jornada das Estrelas, né? Porque é uma mentira que o Kirk conta, dizendo que toda nave da Federação tem um núcleo de Corbomite que eu posso ativar e explode tudo, inclusive os inimigos, as naves vierem próximas. E era mentira, né? Nunca existiu. Olha só, achamos um exemplo de um elemento que não existe nem no nosso mundo, nem no mundo da história que está sendo contada. Que era mentira o tempo todo. Tem muitas drogas em Star Trek, cordrazina, o Ketracel White, que é para manter os Jem'Hadar ligadão, tem o Retinac 5. O Ketracel White, inclusive, foi MacGuffin num episódio de Deep Space Nine, né? Em que eles estão presos dentro, o O'Brien e o Bashir estão presos num planeta. Isso. Sempre o O'Brien, né? Pra se ferrar é sempre o O'Brien, coitado. E eles são reféns dos Jem'Hadar, porque o capitão dos Jem'Hadar é o número 1 deles. Ele no final você descobre que ele simplesmente tem um erro genético nele em que ele não precisa do Ketracel White. Mas ele quer que tem vários episódios, né, que o Ketracel White é o MacGuffin, que os Jem'Hadar precisam ou não tem, ou eles têm que destruir um lugar que é a rota de suprimento de Ketracel White, né? É verdade, o Ketracel White esquecemos de comentar, mas é um puta do MacGuffin também. Um elemento de mentira. Não é um elemento, né? É uma droga, né? Um narcótico. Que ela é intravenosa, você vê o canudinho aqui, né, no pescoço do Jem'Hadar, circulando. Que aflição, é verdade. Circulando o bagulho ali. Eles põem assim, sobe, né, o liquidinho, assim. Bom, vamos encerrar esse episódio. Ok? Esse foi o episódio do Holodeck sobre o elemento X. Bom, de qualquer forma, muito obrigado por nos acompanhar, caro ouvinte. Se você quiser entrar em contato conosco ou nos acompanhar pela internet, podemos ser encontrados em nossos blogs. Eu estou em marceloferrari.com. Eu estou em momentumsaga.com, momentumsaga.com. E lá tem todas as minhas redes sociais e também uma página de contato se você quiser mandar alguma mensagem. Você pode escrever para holodeck@terceiraterra.com. É isso aí. Você encontra os textos que comentamos nesse episódio em terceiraterra.com/holodeck. São basicamente link para duas listas no Wikipédia e um texto da Sibila sobre o assunto. E onde também tem algumas sugestões de livros da Amazon, da Saraiva e do Book Depository. Sou estranho, mas enfim. Tá tarde. O Holodeck também está disponível no iTunes, no Google Play e também no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere nos avaliar com 5 estrelinhas. Vai ser a sua boa ação do Natal. Todo o conteúdo em áudio do Holodeck da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright, que pertencem aos seus respectivos criadores a quem pagamos através do nosso contrato com a BMI. Computador, encerrar o programa.